Hoje iniciaremos a aula com a correção da planilha, foi o exercício da aula anterior. Iremos rever alguns conceitos aí de formatações, algumas formas e práticas de digitar, de aplicar formatações, o autossoma, e em seguida a gente vai abordar o uso aí da função soma-se, tá? Ela tem bastante semelhança a uma fórmula. Bom, inicialmente eu queria falar sobre como aplicar uma formatação a uma célula, como corrigir uma formatação que não é aquela que você deseja. Como por exemplo, você vai digitar a data, por engano você tecla um Enter, e aí o Excel já aplicou essa formatação aí para a data, tá? Embora você digite uma outra data, ele não vai aplicar aquela formatação que você está querendo. Como eu resolvo isso? Eu já tenho uma data aqui digitada, eu já tenho uma célula aqui no formato em que eu desejo, certo? Então o que eu faço? Clico no pincel e clico na célula ou na sequência de células que eu desejo aquela formatação. Mais uma vez, quer dizer, antes de terminar a digitação da fórmula, eu teclei o Enter e aí ele aplicou a formatação. O que eu faço? Vou a uma célula onde existe aquela formatação que eu desejo, clico nela. É interessante que vocês pratiquem alguns conceitos que são passados aqui sobre a formatação dos campos moeda. Não é interessante se você digitar todo o formato aí do estilo moeda, tá? Como eu fiz agora. Você apenas vai fazer o que? Digita o número e aplica o estilo moeda, que é bem mais prático. Ou melhor, seleciona toda a área onde você vai ter valores do estilo moeda e aplica o estilo moeda ali, tá? Onde eu tenho aqui tracinhos, na verdade são zeros. Observe aqui na barra de fórmulas, eu tenho o número 0, tá? Então o estilo moeda ele aplica essa formatação aí no caso de 0. Para eu chegar àquela caixa de formatação, pessoal, do Excel, tá vendo o menu formatar, células, e aqui eu tenho a caixa de diálogos de formatação de células. Tenho algumas categorias, tá? Para a categoria número, eu posso formatar o número de casas decimais e se quero ou não utilizar o separador de milhares. E para os números negativos, tá? Eu posso escolher um formato para ser exibido, no caso do número ser negativo. A categoria geral, ela não possui formato nenhum. Ela retorna a célula forma inicial dela. Ela apenas recebe número ou um texto sem formatação nenhuma. Quando eu aplico a formatação, ok, eu tenho esse resultado. Na coluna total, eu pedi que fosse aplicada a fórmula da soma. Nós temos aqui o botão autossoma, que já é conhecido de vocês. Um clique simples, a gente tem aqui a fórmula do soma, tá? E com o uso da alça de preenchimento, você pode repetir a soma. Deixa eu só alinhar ela aqui à direita. Ok, eu tenho aqui o preenchimento. Uma outra técnica que eu mostrei para vocês na aula anterior foi essa: selecionar todas as células onde eu terei a soma, né, o total das 3 células aqui, e aplicar o autossoma, tá? De uma forma rápida e quase instantânea, ele aplica a fórmula do soma aí. Agora nós iremos abordar o assunto novo, que é o uso da função soma-se, tá? Ela é semelhante a uma fórmula, só que ela tem mais capacidade, tá, de resolver problemas aí. Ela é uma soma condicional, quer dizer, ela vai somar os valores condicionados a um critério. Eu vou apagar aqui para a gente poder iniciar nossa aula aqui sobre a função soma-se. Nós vamos utilizar duas colunas com essa função: a coluna total e a coluna tipo. O que é esse tipo? Seria o tipo da conta, tá? Que ele registro, se é um débito ou se é um crédito. Eu tenho 3 créditos aqui, eu poderia muito bem selecioná-los e observar a somatória deles aqui na barra de status, tá? Eu tenho aqui o valor de 1.770. Ficou prático, não ficou? Não ficou tão complicado fazer essas somas aqui, certo? Perceba que eu segurei o Ctrl
para selecionar células distintas, tá? Que não formam uma sequência. Então eu tenho aqui 1335 e 66. Ok, mas aí imagine só você ter 500 linhas aí, tá? Uma planilha com 500 linhas. E sempre variando débito, crédito. E aí fica muito complicado e fica uma planilha incerta. Então é para isso que existe a fórmula chamada soma-se. Função soma-se, na verdade. A sintaxe dela é essa. Soma-se tudo junto. Quando eu abro parênteses, aí eu tenho os parâmetros, né, que ela recebe para efetuar a soma. Que parâmetros são esses? Intervalo, critérios e o intervalo soma. Vamos entender o que são cada um desses critérios. O intervalo. O intervalo será aquele onde eu vou encontrar o critério. Que critério é esse? Eu preciso fazer a somatória, por exemplo, aqui, de todos os créditos, tá? Então, a letra C será o meu critério. O intervalo será a coluna tipo. Eu informo o intervalo e que critério eu estou buscando neste intervalo. Separado por ponto e vírgula, eu procuro a letra D. Estou colocando entre aspas dupla porque é um texto, tá? Se fosse um número, estava digitado. Como é um texto, eu tenho que pôr ele entre aspas. Então eu procuro o critério letra D, tá? Eu procuro a letra D nesse intervalo, ponto e vírgula. E agora vem o meu intervalo de soma, que é esse. Eu vou procurar nesse intervalo a letra C. Desculpem, devia ter digitado C. Vou procurar a letra C nesse intervalo. E se ele encontrar, ele vai somar o que tiver no intervalo de soma. E aí eu tenho os 1770. Ele buscou nesse intervalo o meu critério. E quando ele encontrou, ele somou o que estava no intervalo de soma. Vamos mais uma vez aqui fazer soma-se, o intervalo, ponto e vírgula. Agora o critério é a letra D, aspa dupla, tá? Ponto e vírgula. E o meu intervalo soma 1335 e 66. Confere a nossa soma manual. Se de repente esse registro aqui não é um débito, é um crédito, percebam lá, ó, que as fórmulas se alteram simultaneamente. Quer dizer, o que antes era débito passou a ser crédito. E aqui para eu obter o meu saldo, muito simples. Uma subtração bem simples, que é receita menos despesas. Sinalzinho de menos. E as células correspondentes à receita e despesa. No campo situações a gente utilizou a fórmula SI, que iremos abordar nas próximas aulas. Para o resumo de contas por grupo, a gente também vai utilizar a fórmula do soma-se. Utilizamos aqui como intervalo coluna dos grupos, tá? De grupos. O critério, eu utilizei aqui a célula onde a palavra está, no caso as fixas. E o meu intervalo de soma, a coluna total. Então eu utilizei a fórmula do soma-se. O meu intervalo será coluna grupo. Percebam aqui na forma como eu estou construindo a fórmula. Eu informo o intervalo, em seguida digito ponto e vírgula. O meu critério é a palavra fixas, tá? Ponto e vírgula. O meu intervalo soma. Ele vai fazer a soma de todas as contas fixas. 181. Com o vestuário a mesmo procedimento. Mas aí eu tenho uma alça de preenchimento. Você deve estar se perguntando, eu posso utilizar ela aqui? Você pode utilizar a alça de preenchimento aqui, só que nós teremos um probleminha. Perceberam aí? Ele moveu uma linha
abaixo, tá? O nosso intervalo, quando na verdade que a gente tinha que ter é todo o intervalo. Mesma coisa aqui para o grupo de fixas. Como que eu corrijo esse problema, pessoal? Temos como fixar, tá, esses intervalos utilizando esse caractere, o dólar. Eu encontro o dólar na tecla 4 do teclado, tá? Você segura o Shift e aperta o 4. E aí eu aplico o dólar na frente aqui da linha, tá? Que é representada aqui pelos números. Perceberam? Eu apliquei o dólar aqui e aqui. Eu estou fixando a linha 4 e a linha 17. A coluna será a mesma. Porém, as linhas não irão alterar, tá? Quem vai alterar aqui no caso? O critério. À medida em que eu puxo aqui na alça de preenchimento, percebam na barra de fórmulas, à medida em que eu desço aqui, navego entre as células, somente o critério alterou. Os intervalos continuam os mesmos, graças ao recurso aqui do dólar, tá? Aplicando aqui esse caractere, a gente pode fixar esses intervalos. E aí eu posso utilizar tranquilamente a alça de preenchimento. Nessa planilha nós vamos fixar um pouco mais aí o conceito dessa fórmula, dessa função soma-se. Aqui eu tenho a coluna com o nome de pessoas, tá? Que compram na mercearia constantemente, tá? Para pagar no final do mês. E aí o dono da mercearia poderia dedicar uma planilha para cada cliente e ir aplicando os valores. Mas aí ele resolveu listar todos os clientes numa coluna só e seus respectivos valores de compra. E aí ele tem aqui nessa outra coluna o nome dos clientes, tá? Uma única vez. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar, segurando o Ctrl, os valores respectivos ao João. E aí eu tenho 4 células selecionadas, tá? Todas referentes ao João, que somaram 6,50. Eu vou colocar aqui o valor. E agora você vai aplicar a função soma-se. Abro parênteses. Quem é o meu intervalo? Lembrando, como é que eu descubro quem é o intervalo? O intervalo é aquele que possui meu critério. Quem é o critério? A palavra João. E onde eu tenho a palavra João? Nesse intervalo. Ponto, vírgula, critério, palavra João. Ponto e vírgula, intervalo de soma. Já deixei ele aqui, nomeando as colunas e com a respectiva cor aplicada pelo Excel, tá? Para a fixação e o entendimento melhor da fórmula. Teclo Enter, 6,50. Ele somou todos os valores respectivos ao João. E aí eu vou usar a alça de preenchimento. O que eu tenho que fazer antes disso, pessoal? Venho aqui na barra de fórmulas e aplico o caractere que vai fixar as linhas, tá? O intervalo já está fixado e o intervalo soma também. Quem não deve receber o dólar? O critério. E aí eu uso aqui a... Se eu aplicar a soma aqui, ela tem que ser igual a essa. Se não, alguma coisa aconteceu de errado. Por exemplo, você não digitou o nome de um cliente conforme ele está na relação aqui do intervalo. Percebam que a soma já deu uma diferença. E no momento em que eu corrijo, a função é corrigida automaticamente. Vou aplicar aqui algumas bordas. Aqui no título dessa eu posso aplicar aqui a mesclagem, tá? Mesclar significa juntar duas células numa só,
duas ou mais células numa só, e ele centraliza o texto. Vamos aplicar aqui o estilo de moeda, porque são valores. Até a próxima aula.